E essa matéria aqui do Portal Contábeis, né, que é um portal muito conhecido no mercado de contabilidade tributário, ele já diz que o split payment já vai estar funcionando como teste em 2026. Ou seja, em 2026, apesar de não ter a retenção do imposto, apesar de não haver pagamento, o sistema já vai estar operando como base de teste para funcionar efetivamente. Ou seja, ele vai rodar em 2026, o que der errado eles vão corrigir para que em 2027 ele funcione de maneira extremamente eficaz, né? Uma questão importante é que essa questão do split payment vai diminuir absurdamente a sonegação, né? E sim, estágio avançadíssimo, embora muita gente ainda diga que não vai funcionar, sim, é quase certo que isso vai acontecer. Acho muito pouco provável que isso não vai acontecer. Em cima de tudo isso que a gente falou, tem uma coisa muito importante que precisa começar a acontecer para a maioria das empresas que hoje não levam isso muito em consideração, tá? Com essa nova dinâmica de débitos e créditos, a contabilidade ela passa a ser extremamente importante. Quando eu falo contabilidade, não é o escritório de contabilidade, estou falando a contabilidade. A contabilidade que é o registro de todas as movimentações e todas as ocorrências da empresa, né? Então você pega tudo que entra, tudo que sai, tem um resultado. Isso é a contabilidade. Balanço, balancete, DRE, demonstrações contábeis. E a lei, isso aqui é um trecho da lei 214, que ela diz que, se por acaso existir alguma dúvida com relação à apuração de imposto de alguma empresa, e for lá e verificar se a contabilidade não está pronta, a Receita Federal vai fazer, automaticamente não, né? Vai fazer por imposição, eu esqueci o termo aqui agora, me deu um branco, mas ela vai fazer, vai calcular o imposto e vai cobrar esse imposto do quanto ela achar que tem que cobrar, tá? Então, a contabilidade passa a ser muito importante a partir de agora, que é registrar todas as movimentações de entrada, de saída e fazer a apuração efetivamente do lucro. E o que significa isso para a sua empresa? Mais uma vez, você vai precisar controlar as suas finanças, porque todo o princípio da contabilidade começa no financeiro. Se a contabilidade é o registro de tudo que acontece, vou até olhar aqui mais perto para você. Se a contabilidade é o registro de tudo que acontece, todas as entradas, todas as saídas e o resultado que acontece financeiro das entradas e das saídas, é extremamente importante que você tenha o seu financeiro extremamente controlado. E, mais uma vez, a depender da movimentação, é bem provável que a planilha já não resolva mais, né? E, para isso, você precisa ter bons sistemas implantados, porque um dos maiores objetivos com a reforma tributária é, sim, acabar com a sonegação de impostos. Ok, e como você prepara a sua empresa para isso? Você precisa analisar esses pilares que a gente conversou aqui, né? E em cima desses pilares que a gente conversou, você precisa analisar a realidade da sua empresa e identificar as mudanças que você precisa fazer, né? Isso que uma das coisas importantes é que essa reforma tributária ela é a maior dos últimos 60 anos, por quê? Porque ela vai impactar não só a realidade do escritório de contabilidade, ela vai impactar o jeito que a empresa faz seu financeiro, faz seu controle, emite as suas notas, compra, controla os seus fornecedores, controla os seus repasses, controla os seus pagamentos de impostos, tudo isso muda e isso é dentro da empresa, não é dentro do escritório de contabilidade. E como é que você prepara a sua empresa? O jeito errado, primeiro, não fazer nada, ficar parado, ficar olhando para isso aqui e falar, meu Deus, é muito problema, não sei o que fazer, então não vou fazer nada. Outra coisa, a gente falou aqui sobre o preço líquido de tributos. O jeito errado é você colocar os novos tributos em cima do preço que você já cobra. Por quê? Se o seu concorrente fizer a lição de casa, achar o preço líquido de tributos, ele vai ter um valor mais competitivo do que o seu, um preço de venda mais competitivo do que o seu. Analisar
apenas a sua empresa e esquecer o impacto em cadeia, aquilo que a gente falou. Você não pode mais analisar hoje só a sua empresa, você precisa entender quem são os seus clientes, quais os regimes tributários dos seus clientes, quem são os seus fornecedores, quais os regimes tributários dos seus fornecedores. Tudo isso passa a ter um impacto gigantesco em cima de tudo isso que a gente falou. Ou analisar apenas o valor do tributo ou a alíquota dos tributos e esquecer os impactos nos negócios. E qual é o jeito certo de você fazer? Você achar o seu preço de venda correto a partir do seu preço líquido de impostos, né? Pegar o preço atual, retirar os tributos e achar o preço líquido de impostos. Olhar para os seus preços de compra atual e simular como eles serão pós-reforma. Analisar os seus fornecedores atuais e pós-reforma o quanto eles gerariam de crédito para você. Entender na nova apuração como a sua realidade de hoje seria impactada nessa nova apuração. Você vai precisar, do jeito certo também, fazer uma análise do impacto de tudo isso que a gente conversou aqui dentro do seu negócio, dentro da sua realidade. E em cima de tudo isso, fazer um diagnóstico e traçar os próximos passos para isso. Como a gente conversou aqui, acho que deu para entender, a reforma não é sobre pagamento de tributos. Ela é sobre tributos, mas ela é sim sobre margem de lucro, né? Preço de venda, margem de lucro e sobre caixa, sobre desembolso e sobre fluxo de caixa, né? Um dos serviços que a gente tem feito para algumas empresas aqui é exatamente isso aqui, analisar isso aqui, reforma econômica e reforma estrutural. Preços de compra, capital de giro, preço de venda, finalidade e regime do comprador, margem de lucro, aí, assertividade na obtenção de notas fiscais, assertividade na emissão das notas fiscais, controle de informações financeiras, contabilidade em dia, segurança jurídica de contratos, etc.